Senhores, hoje utilizaremos esse sensor para fazer a medição de corrente. Essa medição será enviada ao nosso ESP32, nossa placa aqui, nosso kit de desenvolvimento, que fará a publicação desses dados em um broker local. Meu Node-RED assinará esses dados e criará aqui um dashboard. Uma proposta bastante interessante para o mundo da internet das coisas. Então, vamos ao código. Senhores, já estamos aqui com o nosso sketch aberto, tá? Nossa proposta é sempre iniciar do zero aqui, né? Precisaremos da biblioteca PubSubClient, ela já foi instalada. Aqui arquivo, exemplos. Vamos procurar ela lá embaixo. Precisaremos dela porque enviaremos dados de corrente ao nosso broker. Dá um Ctrl A em todo o código, vou dar o Ctrl C. Ctrl V aqui. Esse aqui é o modelo de exemplo, tá? Então eu vou apagar aqui esses comentários, ele foi feito para o 8266. Inclusive aqui, ó, tem que alterar. Onde está ESP8266, nós vamos deixar somente Wi-Fi.h. Aqui eu estou chamando o PubSubClient e aqui eu tenho as credenciais para acesso à minha rede. O SSID é o nome da sua rede e a senha é a senha da sua rede. Eu vou trabalhar com um broker local, para isso vou precisar pegar aqui o meu IP, tá? Uma vez que eu já tenho instalado o Mosquito aqui. Então é só ir no prompt de comando, colocar lá ipconfig. No meu caso já apareceu aqui, ó. Ctrl C, eu vou colocar ele lá. Cuidado porque não fique espaços aqui, esses espaços eles vão interferir. Essas duas linhas elas são essenciais, tá? Evite manter o ESP Client aqui se estiver trabalhando com broker, principalmente se for um broker gratuito aí, né? Então aqui eu vou colocar leitor de corrente, sem espaços, tá? Por um underline. Ctrl C, vou transferir para cá. Ctrl V. Então esse daqui vai ser o nome do meu cliente, tá? Ele que vai transferir parâmetros aí para o meu PubSubClient. Aqui eu vou apagar, isso daqui não é interessante para mim. Já estou dentro do setup Wi-Fi, isso sim é essencial. Vou apagar algumas coisas que eu julgo desnecessário. Aqui ele vai mostrar que está se conectando ao SSID, o mesmo que nós definimos lá em cima. Aqui é para ele inicializar o setup, inicializar o Wi-Fi, né? O Wi-Fi.begin aqui, ó. Para isso ele vai ler o SSID e o password que está lá em cima. Se ele conseguir inicializar, se ele se conectar, ele simplesmente vai aparecer conectado. Caso ele não se conecte, ele ficará colocando um pontinho na tela. Normalmente, se isso começar a aparecer, pode ser um erro na senha, tá? Então fica bastante atento aí. Isso aqui eu vou tirar. Se conectou, vai aparecer lá o Wi-Fi conectado. Vai pegar o IP do meu ESP. No meu caso, que estou trabalhando em uma rede local, meu ESP tem que estar na mesma rede que o meu broker. O callback eu não vou usar. O reconnect é para ele fazer a conexão com o broker. Vou aqui, ó, tirar esse comentário. Enquanto o meu cliente não estiver conectado, ele ficará colocando na tela, lá no monitor serial, que ele está tentando a conexão. Se ele se conectar, aqui, ó, se o meu cliente conseguir se conectar, ele vai exibir aqui, ó, conectado.
Porém, eu não tenho esse cara aqui. Então, eu vou tirar ele daqui, ó. Muita atenção. Aqui dentro eu tenho que colocar o mesmo que eu declarei lá em cima. Vou chamar aqui, ó, leitor de corrente. Tem que estar aqui, no Pub Subclient. E lá embaixo, entre aspas, dupla. Cadê ele? Aqui, ó. Sem querer eu cliquei no botão errado aqui. Aí. Ctrl V. Joia. Aí ele já apareceu aqui conectado. Aqui eu vou tirar essas linhas aqui, ó. Nesse modelo ele publica e assina os tópicos, tá? Aqui dentro do Reconnect eu não faço dessa forma. Eu faço fora. Eu acho que fica mais organizado. Bom. Aqui deixa eu tirar esse comentário também. Joia. Então, se ele não se conectar, ele vai exibir lá uma falha, tá? Em um status de falha. Não conseguiu? Tenta de novo em 5 segundos. Problemas que acarretarão aqui a não conexão com o broker provavelmente será a configuração lá do seu mosquito, tá? Já tem um vídeo aqui onde eu ensino você a configurar. Aqui, ó, nós vamos colocar o pino 2, que já é nativo lá do meu ESP32, a velocidade de comunicação, o setup Wi-Fi, o cliente server, o callback, eu deletei toda a função. Era para o meu ESP assinar. Nesse caso, o meu ESP ele publicará os dados correntes. Então, ele não é necessário aqui. Esse comentário eu também posso deletar. Esse LED aqui eu vou definir como saída para que ele avise que meu ESP entrou no Wi-Fi. No loop, eu vou deixar somente o Reconnect. Deixa eu deixar essa chave aqui embaixo. E aqui eu vou... O cliente loop, ele faz parte lá do callback. Eu vou tirar tudo isso aqui. Beleza. Preciso criar uma função aqui, ó, para que ele informe que eu estou ligado na internet, conectado na internet. Vamos chamar essa função de conexão. É só um nome, você pode atribuir o nome que você quiser. Aqui eu vou fazer uso de uma linha lá do meu setup Wi-Fi. Então, se você subir aqui, ó, vou pegar essa linha aqui, ó, Ctrl C, vou trazer ela para cá, Ctrl V. Essa parte ela é sempre igual, ó, em todos os vídeos, tá? Caso você já esteja dominando, é só acelerar o vídeo aí. Então aqui, ó, se ele... Só que aqui eu não posso pôr o diferente, tá? Então aqui eu vou ter que pôr o igual. Então se o meu Wi-Fi se estiver conectado, ele vai acender lá o LED do pino 2. Então aqui o comando mais simples, que é o Digital Write, pega lá o meu pino 2, que é aquele LEDzinho azul do meu ESP32, e eu quero que ele seja high. Else, Digital Write, vou pegar lá o meu LED do pino 2 e eu quero que ele seja low. Então se ele se conectar, ele acende, se não, não acende. Beleza. Só cuidado, ó, sempre criou uma função, nós devemos chamar essa função para dentro do loop. Vou fazer o teste básico aqui para verificar se eu não cometi nenhum erro. E agora nós vamos criar aí uma função para fazer a leitura da corrente. Bom, então vamos aqui. Logo acima do loop, criaremos uma função aqui com o objetivo de fazer a leitura do nosso sensor, né? Vamos chamar de ler corrente. Já abre e fecha aqui, ó. Já abre e fecha uma chave aqui também.
Erros mais comuns aí nas minhas aulas são os alunos que esquecem de jogar a função para dentro do loop. Senão não funciona, tá? Ó, Ctrl V, ó, e vira e mexe a gente também esquece. Então já faça isso aqui logo no início. Agora nós criaremos um código. Para criar esse código eu vou precisar de ajuda aqui, tá? Então venho aqui, ó, e tenho que procurar uma biblioteca. Então venho aqui no exemplos, a biblioteca que nós vamos usar é uma que tem que estar instalada aí no seu PC. Ela chama Emunlib, corrente somente, aqui ó, somente corrente. Clodoaldo, eu não tenho, o que eu faço? Você precisa baixar essa biblioteca, entendeu? Você vai digitar esse nome aqui, ó, Emunlib, dentro do nosso... Aqui você tem, nessa versão mais nova, você tem aí várias opções, tá? Por exemplo, vir aqui, ó, ele vai aparecer aqui como gerenciador de biblioteca, e aqui você vai escrever Emunlib. Escreveu, ela já vai trazer aqui para você, ó, tá? No meu caso, eu acabei de instalar, ela já apareceu aqui. Ah, eu não tenho isso daí, eu tô com a versão mais velha do Arduino. Então você vem aqui em ferramentas, gerenciador de bibliotecas, tá? E ele vai aparecer para você também. Digita aqui, ele vai... Aí é só instalar. Depois que você fez essa instalação, você precisará aí de alguns dados dessa biblioteca. Eu vou precisar do nome da biblioteca, lógico, para incluir ela lá no meu código. Aqui vou dar um Ctrl C. E vou lá em cima, colocar junto com as outras, ó. Ctrl V. Aqui é o nome da biblioteca, tá? Você precisa incluí-la. E aqui embaixo é onde eu vou instanciar aí os meus dados, né, da biblioteca, tá? Os valores que chegarão aqui da biblioteca. Esse nome aqui eu posso alterar, tá? Mas eu não recomendo. Eu vou fazer seguindo o modelo, tentando ser o mais fiel possível ao modelo aí. Tá. Então já peguei esses dois aqui. Essa aqui é uma instância para os dados. Agora eu vou precisar, vamos voltar lá, ó, ele precisa ser inicializado dentro do setup, tá? Então vou pegar essa parte aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Aqui o primeiro é o pino que eu vou trabalhar e o segundo aqui é um valor de calibração. Então você vai ter que se calibrar aí de acordo com a sua necessidade. Preferencialmente, se você tiver com um alicate e um perímetro, dá para calibrar. Eu vou dar o Ctrl C. Esse daqui eu não preciso pegar, tá? Primeiro que esse código foi feito para o Arduino, tá? Então, nós não trabalhamos com 9600, e sim com 115.200. Então vamos lá no setup, colar ele lá. A ordem aqui não vai fazer diferença, tá? Vou colocar ele aqui. Eu vou usar aqui o pino 32, tá? Da minha placa, né? Do meu PDA aqui, do meu kit de desenvolvimento. E por enquanto eu vou deixar aqui o calibração como 1, tá? Então aqui vale a pena eu deixar um comentário, tá? Então esse aqui é o pino que está recebendo seus dados, né? E a calibração. É como se fosse uma correção aí do seu valor de corrente. Ó, o serial begin já está aqui, ó, tá? Beleza. Agora eu preciso ir lá na minha função. Vamos dar uma olhada no código lá de novo. Aqui na minha função eu vou copiar ela inteira, ó, e depois eu vou apagar o que eu não precisar. Já vou fechar isso aqui que eu não vou usar mais. Vou dar o Ctrl V aqui. O que ele fez aqui? Ele criou uma variável que ele chamou de IRMS, que vai fazer a leitura lá do meu sensor, tá? E vai me fornecer o valor aqui em IRMS. Aqui ele fez um cálculo de potência, tá? Não é o meu objetivo agora, então vou tirar isso daqui. Também não quero ler nada na comunicação serial. Se você quiser, é só deixar ele aqui, tá? Mas eu vou deletar ele aqui, ó. Eu quero publicar ele, eu vou ler ele direto lá no Node-RED. Então aqui é cliente,
Opa, sem o erro. Ponto publish. Aqui é onde eu vou pôr o tópico, tá? Esse meu tópico eu vou chamar ele de corrente. Leitor corrente. Então esse é meu tópico. Esse tópico tem que estar lá no meu Node-RED. O payload. O que é o payload? Tá? O payload é esse cara aqui, ó. É o meu IRMS. Criei tópico. Então meu ESP ele publicará um tópico e meu Node-RED deverá assinar esse tópico aqui. E dentro desse tópico irá o payload. Esse payload é do jeito que está aqui, ó. É a variável que eu transferi para lá. Ctrl V. Tem que ser em string, então para convertê-lo é só colocar aqui na frente. E gerar aqui um array de caracteres, né? Igual nós já fizemos em todos os outros, tá? Opa, cuidado aqui, ó. Então essa função pronta já. Então ela tem aqui, ó, um parênteses vazio aqui. Vou colocar um delay. Vou ficar mandando aqui de 1 em 1 segundo. Bom, já testei o código. Já descarreguei ele lá na placa. E vamos então para o nosso Node-RED. Estou com o fluxo aqui aberto, ó. Já vou pegar o meu MQTT ó. Ele vai receber os dados que virão lá da minha placa publica, meu Node-RED assina. Duplo clique aqui, ó. Olha só, aqui é o meu IP, é o servidor onde está instalado aqui o meu Node-RED. É o mesmo que está lá no Arduino e aqui também, ó. Vendo? Então é esse número aqui, ó. Beleza, confere. Se não, você vem aqui, ó, e altera ele aqui. Dá o update. Precisamos do tópico. A ação será assinar o tópico. Qual tópico? Esse tópico aqui, ó, leitor corrente. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar aqui um debug. Bom, ele já está lendo aqui, ó. Ele está dando um valor bem baixinho, embora não tenha nada ligado. Isso aqui deve ser calibrado, tá? Bom, então ele já está fazendo a leitura. Eu vou ligar aqui, eu estou com um ventilador. Ele é uma corrente bem baixinha, mas ele já dá para você ter uma noção aí da variação. Então minha corrente já subiu, ó. Aumentei a velocidade, aumentei mais ainda a velocidade. De acordo com a velocidade vai aumentando aqui o consumo de corrente. Bom, agora nós vamos trabalhar o dashboard aqui. Bom, aqui no meu dashboard eu vou precisar de um texto onde eu vou mostrar aí o valor da corrente. Então eu vou escrever aqui no lugar do texto, eu vou escrever corrente. Só que eu percebi o seguinte, ficou faltando criar um grupo para ele. Então vou dar o done aqui, ó, e vamos lá no dashboard criar um grupo. Abre aqui o dashboard, ó, não tenho nenhum tab. Vou criar um tab, vamos editar o tab. Vamos chamar de monitoramento IoT. Joia. Vou colocar o I maiúsculo aqui. Update. Dentro desse monitoramento eu vou criar aqui um grupo. Esse grupo eu vou chamar ele de medição de corrente. Observe que ele está dentro do monitoramento IoT, hein? Beleza.
Esse cara aqui já vai fazer a leitura. Eu vou pegar também um Gaudi, deixar um dashboard mais profissional aí, né? Mais fácil de entender também. Aqui a unidade eu vou colocar em ampere. O tipo dele eu vou deixar Gaudi mesmo. E aqui eu vou escrever medição de corrente. Beleza, vou deixar o valor aqui vendo. Aí vai depender de quanto de corrente você quer medir, tá? Esse meu sensor aqui, ele me proporciona até 20 ampere, então vou colocar aqui 20 ampere. Vou deixar aqui da forma padrão. Vou dar o dono. Isso, já está lá no grupo. Vou pegar também um gráfico. Vou chamar de análise da corrente. Dar o dono. Vou colocar aqui o aceno. Aqui não tem problema, tá? É a forma que vai ser apresentada lá no meu dashboard. Vou fazer a leitura também de 0 a 20. Embora esteja com a corrente baixinha aqui, vai dar para pegar alguma coisa. Aqui, ó, já vou jogar na medição de corrente, já vou jogar na análise da corrente. Vou dar o deploy, confirmo o deploy. Beleza. Vou abrir aqui meu dash. Vamos ver como ele vai ficar. Joia. Meu ventilador ele está bem barulhento. Eu vou ligar ele aqui para ver o que vai acontecer. Ele já começou a fazer a leitura. Aumentou mais ainda. Ficou faltando aqui o valor. Deixa eu dar uma olhada lá. Aqui, ó. Acho que eu não coloquei ele dentro de um grupo, tá? Tem que colocar ele dentro do grupo monitoramento IoT. Dá o deploy. Confirmo o deploy. Vamos lá de novo. A ordem aqui, ó, você pode alterar, tá? Então vou abrir aqui os grupos, ó. Vou deixar ele aqui em primeiro lugar. Vou deixar ele justificado à esquerda. Dá o done, dá o deploy. Confirmo o deploy. Aqui. Vou ligar o ventilador. Muito bom. Eu vou aproveitar aqui e já vou fazer também a medição de potência, tá? Na verdade eu vou calcular só para gerar um gráfico aqui relacionado com a potência. Eu não tenho um medidor de tensão, eu vou considerar a tensão da minha rede, como se fosse uma rede estabilizada. Então simplesmente virei aqui e vou precisar. Mas se mais nada, eu vou alterar aqui o meu valor aqui do Gaudi, tá? Vou pôr de 0 a 1 para que ele dê uma medição mais interessante lá. Aqui também do gráfico, também vou pôr de 0 a 1. Então como ela é pequena potência, não tá dando para ver legal. Agora eu vou melhorar. Vou pegar outro Gaudi, outro texto aqui, ó. Só que esse meu outro texto eu vou chamar ele de potência. E eu vou colocar ele não dentro da medição de corrente. Então vamos criar um outro grupo. Vou cancelar aqui, ó. Vamos criar um outro grupo chamado de potência. Aqui mais um grupo. Edit. Vamos dar um nome aqui, ó. Medição de potência. Beleza. Update. Tá joia. Então esse texto aqui vai ficar dentro do medição de potência. Vamos chamar ele de potência mesmo. Aqui eu já disse, eu não tenho problema com acentos, nada disso, é só um texto. Vou deixar ele justificado aqui. Deixa eu colocar 2 pontos aqui, dar um espaço. Bom. Vou pegar também um Gaudi,
Gaudi eu vou deixar ele, vou deixar aqui até uns 20 watts, vamos ver, 0 a 20, vou chamar ele de medição de potência. Daldone, vou pegar um gráfico, vamos chamar o gráfico, vou colocar também de 0 a 20, né? Se não der eu já altero, opa, 20. Vou chamar ele de análise de potência. Olha só, aqui ele veio para dentro de medição de corrente, tá? Eu quero ele dentro de medição de potência, vou dar o Daldone. Vamos ver esse daqui que eu devo ter esquecido também, ó. Também tem que ir para dentro de medição de potência, Daldone. Só que a potência, ela vai ser o produto da tensão com a corrente. Então eu vou precisar aqui fazer uma operação matemática. Vamos procurar aqui, eu devo ter uma calculadora. Isso tem várias, tá? Deixa eu pegar essa daqui que acho que ela já é nativa. Vou dar um duplo clique nela e vou realizar uma operação de multiplicação. Vou procurar aqui, ó, multiplicação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o payload, que é o valor da corrente, e vai multiplicar por uma constante. Nesse caso, minha constante será 127 volts, que é o valor da tensão que eu tenho aqui. Eu quero que ele me dê o resultado com 2 casas decimais. Daldone. Vamos ver como vai ficar isso daqui. Vou sair lá do meu leitor de corrente. Vou mandar para o meu cálculo aqui, né, para a minha calculadora. E já vou dividir aqui, distribuir para os meus medidores. Vou dar o Daldone. Vou dar o Deploy. Vou lá no meu dashboard. Ele já está me dando aqui uma pequena, tem um erro aqui, né? Que é o 0,05 multiplicado por 127. Isso pode ser ajustado. E agora eu vou ligar aqui o meu ventiladorzinho. Opa, ele está dando mais de 50. Então eu vou deixar de 0 a 100, tá? Espera aí. Então meu medição de potência aqui eu vou pôr de 0 a 100. E minha análise também, de 0 a 100. Daldone, dá o Deploy, confirma o Deploy, abrir lá. Bom, aqui eu estou com consumo, aqui eu poderia colocar o watts, ó. Mas vou fazer o seguinte, já vou pôr já. Então ele está na menor velocidade. Vou deixar na velocidade média aqui, ó. Observe que até por pegar os picos de corrente aí, ó, já subiu a potência. Na maior velocidade ele está me dando aí 85, 82, 83 watts, tá? A minha potência veio parar no grupo errado, ó. Então vou deixar ela junto com o outro. Só dar o duplo clique nela e colocar lá dentro do grupo medição de potência. Dá o Daldone, dá o Deploy. Abre lá o seu dash. Eu não preciso ficar abrindo aqui toda hora, tá? Abre aqui, ó. E vamos testar. Ele dá o pico na hora que liga, ó. Beleza? Muito bom, hein? Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.